Olá, amigos da Companhia do Xadrez! Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos direto para a terceira rodada do Crank Chess Classic 2019, uma rodada bastante interessante, como não podia deixar de ser, com esses grandes jogadores em ação, Magnus Carlsen e companhia, realmente lutando muito, fazendo grandes partidas, grandes espetáculos. Para essa rodada, eu escolhi aqui a bagunça que o Vachier-Lagrave fez contra o Naidit. Nós já vamos ver essa partida. Antes eu vou mostrar para vocês aqui o emparceiramento. Nessa rodada se enfrentaram Aronian e Valerro Pons. Peter Svidler enfrentou o George Meyer. O Vachier-Lagrave aqui contra o Naidit. O Keimer, né? Eu falo Keimer, mas na verdade o nome é alemão, então eu aprendi, é Keimer. O Keimer contra Caruana e o Magnus Carlsen contra o Tigre da Índia, Viswanathan Anand. Bom, então vamos para essa partida. Quero agradecer aí o carinho de todos vocês, antes da gente ver essa partida, quero agradecer aí o carinho de todos vocês. O pessoal que está se inscrevendo, sejam todos muito bem-vindos aqui à Companhia do Xadrez, onde você tem tudo sobre o jogo dos reis. Se vocês têm gostado do vídeo, coloque um curtir no vídeo. Se vocês gostam muito dos vídeos da Companhia do Xadrez, compartilhe com seus amigos. E se vocês querem ajudar o canal com alguma doação, podem usar os links da descrição. Já temos alguns patrocinadores. Minha eterna gratidão a estes amigos. Bom, vamos embarcar aqui com Vachier-Lagrave de brancas, jogando contra o Naidit de pretas. E ele já mandou aqui um E4, veio aqui E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. E agora vem a berlinesa com cavalo F6 do Naidit. Vem agora o lance roque, o Vachier-Lagrave jogando aqui essa linha com roque. Também sabemos que uma outra escolha muito jogada na Elite é o lance D3, para enfrentar aí de maneira mais fechadinha aqui a berlinesa. Mas vamos lá, vamos com o Lagrave aqui com roque, cavalo por E4, veio aqui o lance D4 temático. A partida segue aqui também com o temático cavalo D6, ameaçando o bispo, vem bispo por C6, D por C6, D por E5, ameaçando o cavalo, cavalo para F5. Kasparov deve lembrar muito dessa posição, já que o Kramnik ali no Mundial, onde o Kasparov perdeu o título, utilizou de maneira magistral essa defesa berlinesa aqui contra a Ruy Lopes. Então, depois de cavalo F5, vamos lá, vamos com dama por D8 do Lagrave, rei por D8, até aqui tudo teórico. Aqui vem a linha com H3. O Naidit faz a sua manobrinha de cavalo com cavalo E7. A ideia é elevar esse cavalo para G6, onde ele vai poder atuar tanto em H4 como em F4. A partida seguiu aqui com torre D1 cheque. E o Naidit resolveu colocar o seu rei ali em E8. Não defendeu o bispo com o bispo D7, resolveu jogar o rei para E8. Interessante a escolha aqui do Naidit. Vem aqui cavalo C3, cavalo G6. E agora o Naidit vai tentar colocar esses bispos aí em ação e terminar o seu desenvolvimento. A partida segue aqui com B3. O Vachier-Lagrave com a ideia de colocar o seu bispo aqui na casa B2, onde ele vai atuar muito bem ao longo da grande diagonal preta. Vem aqui o lance bispo E7, cavalo E4 centralizando o cavalo, vem agora o lance A5 do Naidit. Até aqui tudo certo, tudo teórico, tudo já jogado anteriormente. Não há nenhuma novidade aqui, torre E1. Vem o lance A4, tocando aqui na cadeia de peões das brancas. O Naidit já tentando desestruturar aqui esse trio de peões na ala da dama. Vem agora o bispo B2 e agora bispo E6. Naidit coloca o seu bispão ali em E6. A ideia é pressionar aqui B3 e nós vamos ver em seguida que ele vai manobrar o seu cavalo para tentar dar uma bagunçada aqui nessa estrutura. A partida continua aqui com cavalo D4 ameaçando o bispo e é neste momento que o Naidit rompe com as partidas anteriores. Nós temos aí uma continuação na partida do Stanislaw Luck
contra Damien Filon. Essa partida jogada em 2010 continuou aqui com bispo D7. Não foi o lance que o Naidit fez. Depois de cavalo D4 do Lagrave, vem aqui cavalo F4. Essa é a novidade. A ideia aqui do Naidit é levar esse cavalo para B4 via D5. Em B4 ele vai tocar aqui no ponto A2 e vai forçar o avanço desse peão. Forçando o avanço desse peão, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão aqui sobre o ponto B3 vai ser intensa. Então o Lagrave vai ter alguns problemas para resolver aí. Nós vamos ver que o Lagrave vai resolver com bastante maestria. Vem aqui torre a D1. Centralizou as duas torres, aproveitando o reizão ali no centro. Colocou uma torre em E1. Colocou a outra torre em D1. E agora vem o lance H5. Lance H5 do Naidit. A ameaça imediata é jogar aqui o lance H4, onde vai botar uma pressão aqui no ponto G3. E esse cavalo estaria muito bem colocado, eternamente colocado aqui na casa F4, uma casa onde ele pressiona a defesa aqui das brancas. Então vem aqui o lance H4. O Lagrave joga aqui o lance H4, esse peão é intomável, né? Já que depois de bispo H4 vai rolar um G3 aqui e o famoso garfito nas duas peças menores aqui do Naidit. Então, bispo H4 está fora de cogitação. Tá certo? Então, depois de H4, o Naidit faz ali o seu planinho de levar o cavalo para B4, jogando cavalo D5. Vem aqui o lance C4. E aqui vem toda a maestria do Lagrave, já estava muito bem preparado para enfrentar esta manobra aqui do Naidit. Porque depois de C4 e cavalo B4, ele joga o lance A3. E aqui depois de A3, o Naidit vai jogar cavalo em A6 e o Lagrave vai jogar B4, não se importando nem um pouco com seu peão DC4, já que é um peão altamente venenoso, visto que se o Naidit toma esse peão, vai levar um contragolpe bonito aqui. Tá? Aqui nessa posição o Naidit vai jogar aqui C5, mas nós vamos dar uma olhada sobre o quanto este peão de C4 é venenoso. Vamos lá, bispo por C4, o que acontece? Então vem aqui cavalo D6 cheque, já dando um duplo aqui no rei e no bispo, e o preto teria que ter aí duas respostas menos piores do que tirar o rei, vamos dizer assim, né? Seria aqui bispo por D6 ou C por D6. Bispo por D6 é menos pior. Vamos para pior aqui, seria C por D6, então E por D6, e está pregando ali o bispo em E7. A maldade é essa. Tá? Se rei F8 para tentar tirar o rei ali da ação na coluna E, torre por E7 e as brancas estão vencendo a partida. Estão com vantagem decisiva aqui, a torre invadindo a sétima, peão passado em D6, cavalo podendo saltar aqui para F5, pressionando G7. Uma bagunça realmente na defesa aqui do Naidit. Vamos com bispo por D6 então? Bispo por D6. Então E por D6 é cheque. Rei D8, cavalo F5, tocando em vários pontos nevrálgicos aqui na defesa do Naidit, principalmente G7. E, por exemplo, se bispo D5, tem um B5 chatinho aqui. Bom, vira uma bagunça. Como de praxe, eu fiz o estudinho aqui no Lichess. Vocês podem ver no link da descrição para ver essas linhas com mais detalhes. Vamos voltar para a partida aqui depois do lance B4 e o lance C5 do Naidit. Jogou C5, Lagrave continuou com cavalo por E6, veio aqui F por E6 e agora B5 batendo no cavalo. Para onde esse cavalo vai? Só tem a casa B8. Volta lá para a casa do seu companheiro. Nessa posição, o Lagrave poderia ter a manobra indicada na partida, na posição. Jogar torre E3, torre G3, pressionar G7 seria uma das manobras possíveis aqui.
Mas ele joga aqui o lance F4. Joga o lance F4. Realmente é um lance que favorece aqui a defesa do Naidit, já que ele pode jogar torre F8 e prontamente fazer o ataque aqui contra o peão de F4. Agora é a vez de baixar o Labourdonnais, o Philidor, todos aqueles franceses bons de xadrez de antigamente aqui em cima do Vachier-Lagrave, porque ele vai começar a bagunçar o jogo a partir de agora. Aqui ele joga cavalo F6, sacrificando o seu cavalo F6. Eu acho legal esse movimento, foi muito interessante, cara. Eu acho muito bacana. Esse movimento realmente é um movimento muito interessante, porque você olha a análise do computador, ele já dá ali menos 0.2. Bom, aquela vantagem toda que o Lagrave tinha já está indo embora, mas o jogo fica tão bagunçado que o Naidit vai ter que tomar muito cuidado, porque vai aparecer um monte de buracos para o Naidit cair, um monte de armadilhas, e se ele piscasse, ele perderia a partida prontamente, como eu vou mostrar para vocês. Vem aqui G por F6, E por F6, e aqui é um grande momento. Por quê? Porque esse peão em F6, se o Naidit resolve tomar de bispo, meu amigo, o negócio fica preto. O negócio fica preto aqui. Vamos ver aqui, bispo por F6, o que acontece? Torre por E6, cheque. Torre por E6, cheque. E agora tem algumas opções. Por exemplo, bispo E7. Então, depois de torre de D1, torre F7 para defender, bispo F6 vai recuperar a peça sacrificada com vantagem. Uma torre com certeza vai parar ali na sétima. Interessante como o cavalão está lá bloqueando a torre, tudo parado ali atrás, né? Bom, depois de torre por E6, então, se rei F7, um abraço, né? Torre por F6, vai ter que jogar aqui rei G7. E se joga rei G7, torre A6 tem um cheque de bispo e cai a torre lá no cantão. Se ele joga rei E7, vai perder a torre de F8 com torre E1 cheque. E depois de rei D7, torre por F8. Olha o problema que o Naidit está tendo que enfrentar nessa posição. Bom, aqui o Naidit poderia tentar até, depois ali de E por F6, tentar o torre por F6. Não muito natural, mas torre por F6 parecia dar uma segurada. Bispo por F6, bispo por F6, mas depois de torre por E6, rei F7, torre E4, as brancas podem conseguir aí uma vantagem. Por exemplo, bispo D4, podem tomar aqui, tomar, e o que vai fazer com aquele cavalo ali? Está preso, a torre não joga, o rei vai ter que jogar para cá para poder desenvolver o cavalo. Nisso, o branco já pode ganhar o peão de H5. Já fica 3 peões por cavalo. E eu não sei, o computador daí leva vantagem para as pretas, mas na prática não sei se é tão fácil assim não. Não sei se é tão fácil jogar de pretas essa posição. Tá, vamos ver aqui o lance que o Naidit escolheu depois de E por F6. O lance aqui foi bispo D6. E agora vem torre por E6. E de novo tem um problema para resolver. Temos um problema para resolver. O Naidit tem um problema para resolver. Por exemplo, se ele joga inadvertidamente o lance rei D8 nessa posição, então, olha o problema. B6 já está ameaçando tomar ali em C7 e em seguida ganhar o bispo em D6. Um problema sério. Por exemplo, se jogar torre A6 para defender o bispo, vem aqui B para o C7, rei para o C7, toma e prega. E esse peão aqui é muito chato, visto que essa torre não pode sair daqui para defender a sua parceira aqui em D6, senão o peão vai avançar. Por exemplo, se depois de torre por E6 vem o lance
rei D7, as brancas ainda teriam uma vantagem aí com torre E4, uma leve vantagem, mesmo com uma peça a menos, mas esses peões passados e a descoordenação das peças pretas aqui na ala da dama realmente daria aí uma leve vantagem para as brancas. Bom, vamos ver o lance que o Naidit jogou na partida. Depois de torre E6 ele mandou o rei F7. Até aqui tudo igual, vem torre de DE1, agora vem torre D8 do Naidit. Por que ele jogou torre D8? Ele quer jogar torre D8 para jogar o cavalo em D7. Mas aí vocês vão perguntar, por que ele já não jogou o cavalo em D7? Vou mostrar para vocês. Depois de torre D1, se ele joga cavalo D7, vem aqui torre E7. E depois de bispo por E7, torre por E7, rei G6, torre por D7, está caindo o peão de C7, se defender, vem aqui rei F2, torre CD8 tentando trocar as torres, vem torre G7, rei F5 e agora rei E3. E depois torre F8, bispo E5, as brancas têm uma ótima posição. Então, Naidit com certeza viu esse tipo de variante e resolveu jogar depois de torre de DE1, torre D8, para poder jogar o cavalo em D7. Aqui vem o lance que eu dei 2 exclamações aqui no meu estudo, que é um lance muito interessante. O Vaclav está vendo lá na frente. Ele jogou aqui G4. A ideia de G4 é, de repente, criar um peão passado, caso as pretas não tomassem aqui. Mas a ideia óbvia é, depois da tomada, como aconteceu na partida H para o G4, jogar o lance H5 para marcar a casa G6. Então, quando vier o ataque aqui em E7, é o ataque que o Lagrave está preparando, um sacrifício de qualidade ali em E7, ou seja, ele vai ficar com uma torre a menos na posição. O rei não vai poder, então, depois de torre E7, jogar para G6. Vamos ver como continua a partida. Veio o cavalo D7, torre E7, cheque, bispo por E7, torre por E7, rei G8, torre G7, cheque. E aqui, de novo, o Naidit tem que jogar o único lance que salva, que é rei H8. Tem que jogar rei H8. Mas por que ele não pode jogar rei F8? Bom, se ele joga rei F8, vem H6. E esse peão aqui é imparável. Tá ok? Então vamos lá, rei H8. Rei H8, veio o lance F7 do nosso amigo Vaclav. Agora torre F8. Torre F8. Tudo bem. Bloqueou ali o peão. Torre F8. Agora vem o lance F5. Lagrave também está preparando coisinhas aqui com este peão em F5. O problema é o seguinte, depois de toda essa combinação, a gente pensou assim, o Lagrave realmente vai empatar uma partida com uma torre a menos. Que potência de cálculo, que partida imortal do empate que o Lagrave está produzindo. Porém, aqui, neste momento da partida, o Naidit poderia complicar muito a vida do francês, jogando o lance torre AD8 em vez do cavalo B6 que foi jogado na partida. Torre AD8 realmente vai conduzir a uma posição muito triste aqui para o Lagrave. Se vocês acham que tem lance aqui para o Lagrave fazer, mostrem aí nos comentários. Eu não consegui enxergar lance que salve o Lagrave aqui nesta posição. Porque a ideia aqui do Naidit seria, depois de um H6, por exemplo, jogar cavalo B6. E se bispo F6, como aconteceu na partida, vem aqui torre D1, cheque, rei G2 e cavalo D7 de volta, ameaçando o bispo. Mesmo se ele continuasse com o bispo E7, ameaçando a torre, torre A8, por exemplo. Se F6, então B6 para proteger o peão ali em C5, H7 e agora cavalo F8.
cavalo F8, mantendo tudo defendido. Ah, mas não vai cair o cavalo em F8? Ah, pode até cair o cavalo em F8. Por exemplo, se bispo F8, torre por F8, rei G3, torre D4 para cair o peão de C4. E agora vamos ver. Se rei H4, avança, volta. O rei está preso. O rei não pode ir para o ataque. Tá? Vem aqui torre por C4. Se rei F3, torre D4. E o ataque lá em G8, por exemplo, torre G8, rei por H7, torre por F8, rei G6. Se, por exemplo, torre C8 para tentar bater nos peões, rei por F7, torre por C7, rei por F6 e vai fazer o que aqui? Tá? Esse peão está passado, o rei pode invadir para capturar esse peão pode estar caindo também. O final estaria perdido aqui. Eu acredito que o final está perdido aqui para as brancas nessa posição. Então, o lance torre a D8 seria mais forte do que o lance que o Naidit fez ali na partida, que foi, em vez de torre D8, foi o lance cavalo B6. Cavalo B6 permitiu que o Lagrave fizesse uma bela sequência que empata a partida, com bispo F6, depois de cavalo por C4, torre por G4 cheque, um cheque descoberto de bispo, vem aqui rei H7, torre G7 cheque, rei H6, torre G6 cheque, e aqui o Naidit jogou rei H7, e ficaram brincando aqui de cheque, cheque, e empataram a partida. Então, depois de rei H6, empataram a partida. É interessante notar também que depois de torre G6, né, H6 é um pouco perigoso aqui para as brancas. Vem aqui torre G5 cheque e o rei é obrigado a jogar para H4. Ah, mas por que não pode jogar para H6? Vamos ver. Se ele joga para H6, torre G4 e está vindo o mate aqui, letal em H4. Então olha o perigo que o Naidit passou durante a partida inteira. Realmente o Lagrave bagunçando com bastante criatividade, diga-se de passagem. Então depois de rei H4, vem torre G6 cheque descoberto. Ele pode voltar para H5 e ficar nessa brincadeira também. Né? Torre G5 cheque, rei H4. Bom, mas ele também pode vir para H3. E se ele vier para H3, rei F2 também empata. Como que empata isso aqui? Bom, vamos lá. Torre por F7. Torre G3 cheque. E o rei vai ficar tomando cheque aqui nessas três casas eternamente, já que ele não pode mais fugir para H4 por causa do bispo ali em F6. Então, realmente, uma partida que eu considero uma imortal do empate do Vachier-Lagrave, Maxime Vachier-Lagrave, fazendo jus aí à tradição francesa do xadrez, com muita criatividade. Mas nós temos ali o só que não, se o Naidit tivesse jogado ali torre AD8 naquela posição, poderia conduzir o Lagrave à derrota. De qualquer forma, não tiro o brilho dessa partida, foi a partida que eu mais gostei da rodada. Vamos então ver o resultado dessa terceira rodada aqui no Grenk Chess Classic. O Aronian jogando aqui com o Valer Pons empatou. O Peter Sblitter jogou muito contra o George Meyer. Eu fiquei até na dúvida qual partida que eu ia fazer dessa rodada, porque o Peter Sblitter conseguiu uma posição ali contra o George Meyer muito criativa também, e ia conseguir dar um mate, inclusive. Ia conseguir dar um mate ali no George Meyer. Maxime Lagrave fez essa bagunça que vocês acabaram de ver. O Kaymer contra o Caruana. O Caruana venceu, mas o Kaymer chegou a ter uma boa posição contra o Caruana. Realmente pressionou bem o Caruana. O Caruana, com a sua maior experiência, conseguiu reverter ali o quadro. E o Kaymer acabou errando no final. Perdeu mais uma aqui no Grenk.
Tá me decepcionando, tá fazendo eu queimar a língua, porque eu falei que ele ia começar a surpreender a galera e já tá colecionando aí a terceira derrota. Magnus Carlsen botou uma pressão violenta no Anand, mas o Anand segurou a pressão e empataram nesta terceira rodada. Conclusão depois desses resultados, então ficou aqui o seguinte posicionamento, a seguinte classificação. Magnus Carlsen em primeiro com 2,5, Peter Sviller já colou ali no Magnus Carlsen também com 2,5. O Fabiano Caruana vem em terceiro com 2, Anand também com 2, Aronian com 1,5, Václav Lagrave com 1,5, George Meyer, Naidit e Valero Pons com 1, e por último o jovem Vincent Keimer, que ainda não pontuou. Nos vemos então no próximo vídeo com mais partidas aqui do Grenk, a quarta rodada do Grenk Chess Classic 2019. Obrigado por assistirem, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.